Bora lá então, revisão do dia 11 de janeiro. Então, galera, eu vou começar de novo aqui, ó, desde lá do gráfico de 60 minutos, tá? Para a gente rever alguns conceitos que é importante. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Para a gente rever algumas coisas que é importante a gente sempre estar observando quando a gente vai operar, quando a gente vai fazer as nossas marcações. Primeiro, é a nossa quebra de estrutura, tá? Isso é essencial a gente identificar a nossa quebra de estrutura. A gente pode começar até pelo gráfico diário, marcando o quê? Marcando o último candle do dia. Porque o último candle do dia é o quê? O último candle do dia é o range, né? É o último range. Então, aqui a gente tinha um buy side, desculpa, um sell side liquidity, tá? Nesse aqui. O buy side seria lá no topo, tá? Mas como ontem foi um dia negativo, um candle negativo, tá? Aonde vai ser o nosso buy side? O buy side vai ser aqui, tá? Pelo topo diário, pelo candle diário, tá? Então, esse é o topo a ser rompido. Esse foi o fundo que foi sweepado, tá? Ontem, pelo dia negativo, certo? Após isso, o que que acontece? A gente atualiza. Ó, nosso sell side do dia anterior e o nosso buy side, tá? Pelo candle diário. Aí a gente olha para trás e vê o que que a gente tem aqui. No gráfico diário, tá? O nosso índice, como é um gráfico cheio de buraco, a gente às vezes tem que dar uma decidinha. Vamos para o gráfico de 4 horas, né? Muitas vezes, ó, a gente tem o quê? A gente tem ineficiência de preço, aonde o gráfico pode estar querendo vir buscar, tá? Que são essas regiões aqui, ó. Essa região aqui e essa aqui. Pelo gráfico de 60 minutos, também, ó, a gente tem outra ineficiência de preço aqui, ó, nessa região, que é o quê? Que é onde o gráfico pode estar querendo vir buscar, tá? Por quê? Porque tem que fechar esses buracos aqui, ó. Ele não pode ficar aberto, né? Então, vou só atualizar aqui pelo 60, certo? Ó, aqui e aqui, beleza? Então, os nossos fundos ontem, eles foram rompidos, ele liquidou isso aqui e depois ele liquidou esse aqui, tá? O que que ele deixa para nós aqui, para o dia de hoje, ó? Nosso gráfico abriu aqui. Então, se ele abriu aqui nessa região, ó, o que que a gente tinha? A gente tinha essa quebra de estrutura interna aqui, quebrou, tá? E aí ele deixa aqui para nós o quê? Ó, ele deixa aqui para nós uma ineficiência de preço nesse ponto aqui, tá? Que foi onde ele foi buscar ontem e já deixou um candle de reação. Ou seja, então se ontem ele fechou assim, possivelmente o que que ele poderia fazer? Deixando liquidez aqui, vir consumir isso aqui para depois fazer esse movimento, tá? Então, basicamente, o que a gente tinha nos gráficos maiores era isso aqui. Porque lá para cima, se ele chegar lá para cima, aí o gráfico já vai estar mudando já de direção, tá? Então, a princípio, a gente está olhando o quê? Para movimento de venda. Tudo que for para venda é favorável para nós. No gráfico de 15 minutos, o que que a gente tinha? A gente tinha muita liquidez aqui, né? Para ser consumida. A gente tem muita liquidez aqui para ser consumida, tá? Nesse ponto aqui. Então, ontem, ele foi lá, liquidou esse topo, matou esse topo aqui, tá? E, ao mesmo tempo, deixa para nós o quê? Um choque, certo? Lá em cima, a gente tem um Fair Value Gap, nessa região, um imbalance, tá? Do 15 minutos.
Isso aqui sempre tem que marcar, tá? Sempre tem que marcar. A gente tem um imbalance do 15 minutos e a gente tem um buy side aqui do 15 minutos. Topo para ser consumido, tá? Fez choque e deixa para nós mais um fair value gap aqui. Então, o que que ele pode fazer? Isso, isso e isso, tá? Descendo para os 5 minutos. A gente tem o mesmo fair value gap do 15 e do 5, é a mesma coisa. O topo é o mesmo, tá? A liquidação é a mesma, o choque é o mesmo e o fair value gap é o mesmo aqui, tá? Então, topinho de liquidez nessa região, certo? E é isso, o mercado está abrindo, a gente tem bastante liquidez aqui, ó, para ser consumido, tá? Vamos ver o que que aconteceu. Ó, o mercado, quando abre, ele abre já nesse candlezão aqui, ó, já fazendo um movimento de venda, para quem estava atento, eu não consigo, não vi, na hora a gente estava fazendo as marcações ainda e não deu, tá? Mas ele fez esse movimento de venda, para quem viu, pegou já no primeiro movimento, certo? Ele paga quase um candle e aqui ele dá aula, beleza? Então, a partir de agora, fez um choque, fez um fundo, fez uma quebra de estrutura, a gente vai começar a olhar para baixo. Marca o topo e aguarda para ver o que vai acontecer nos fundos, tá? O mercado vai lá, faz a liquidação do sell side, ó, sell side liquid, tá? Ele fez aqui o movimento de liquidação. Agora ele precisa ganhar aquela máxima para reverter, senão para nós não resolve nada, tá? Ele fazer esse movimento aqui. Aí ele vai lá e ganha aquela máxima. Então a gente tem agora um sweep de fundo, tá? A liquidação do topo e a gente precisa agora que ele faça esse movimento para subir, tá? Então aqui já abre uma possibilidade para a gente estar comprando, tá? Por que que abre possibilidade? Porque ele deixa um fundo, ele tem esse fundo e esse fundo aqui, ó, para liquidar os dois, tá? E aqui abaixo a gente tem o quê? A gente tem um possível order block, ó. Todo esse movimento, tudo isso aqui que eu estou marcando acontece nos times menores também, tá? E se pegou, se alguém entrou na operação, a gente toma o stop, tá? Acaba tomando stop, porque isso aqui acho que foi o candle de notícia, não foi? Foi Foi bem a na notícia. hora, foi bem na hora da notícia, né? Certo. O que que acontece, galera? Nos topos e nos fundos, tá? A gente pegando um buy side aqui, ó, um topo, lá, quando ele faz aquele sweep lá, ó, e bate nesse cara aqui, ó, nessa ineficiência de preço, aqui a gente pode estar entrando numa operação, tá? Para quem acredita nesse operacional de liquidez. A gente pode estar entrando pelo 5, pode estar entrando pelo 1, tá? Como vocês acham melhor. É o famoso fecha fora, fecha dentro, tá? Pode estar entrando pelo 2 ou pelo 5. O que que dá para fazer? O que que eu estou fazendo? O que que eu faço? Eu deixo já uma ordem posicionada muitas vezes. Ou vejo como o candle vai chegar lá.
Se ele chega lá, vai, e aqui ele começa a dar uma seguradinha, eu já vendo a mercado aqui mesmo, tá? Eu vendo a mercado aqui e vou buscar o próximo ponto de liquidez, tá? A mesma coisa acontece aqui embaixo. Quando ele vem, faz o sweep e começa a demonstrar fraqueza, pode-se entrar mercado, tá? Ou deixar uma ordem apregoada, como vocês achar melhor. Também é uma entrada, tá? O stop é 150 pontos e o alvo, os pontos de liquidez, tá? A mesma coisa aqui, foi lá em cima. Aqui também, ele faz a mesma coisa, tá? Suipô, qual é o próximo ponto? O próximo ponto de liquidez é esse aqui, ó. Aqui ele fez sweep embaixo. Qual é o próximo ponto de liquidez? O próximo ponto de liquidez é esse aqui. Então, esse aqui é o próximo ponto. O que o mercado pode fazer? Ele vai ter que consumir a liquidez aqui ou aqui, tá? E aí a gente vai acompanhando para ver o que vai acontecer. O mercado foi lá em cima e fez o quê? Consumiu a liquidez. Depois ele desce. O mercado vem aqui embaixo, tá? Tentou descer, não foi. Subiu, tentou descer, não foi. Fez um fecha fora, fecha dentro. Aqui também dá para pegar. É só ficar atento ao que o mercado está te mostrando, ao que o candle está te falando. O corpo do candle fala. O corpo do candle ele vai te dizer para ti o que ele vai fazer. É só vocês olhar o topo. Chega lá no topo, ele vem com um candlezão forte. O próximo candle é um candle vendedor, ou seja, ele não deu seguimento. Aí ele deixa um fair value gap aqui, ó, tá? Ele pode bater aqui para voltar? Pode bater aqui para voltar. Aí ele deixa um candle vendedor, vai tentar romper de novo e volta. Não rompeu. Esse não rompe de novo, tá? Depois ele vem no fair value gap, vai lá em cima, tenta romper máximo, não consegue. Então aqui já é uma possível entrada, porque ele está te dizendo, está te mostrando que ele não tem força para romper o topo. Não é como se pega um candle que passa por um fundo e dá sequência, tá? Ele não está dando sequência, ele tem um, dois, três, quatro candles aqui que não romperam o topo. Então, possivelmente ele está te dizendo para ti que ele não tem força para romper ali, tá? Além do que, o que ele está fazendo? Ele está consumindo os contratos, ó, certo? E aí ele volta e dá a venda. Ele poderia bater aqui e voltar, poderia bater aqui e voltar. A gente não sabe se ele vai até lá embaixo, né? Mas quem pegou 350 pontos, bota o dinheiro no bolso. A mesma coisa aqui embaixo, a gente tinha zonas, o mercado fez o sweep do topo. Existe um rompimento, mesmo que ele não teve força para continuar, mas teve um rompimento. Então, se teve um rompimento, o que eu vou fazer? Eu vou marcar uma zona de compra aqui. Por quê? Porque pode acontecer dele simplesmente fazer uma correção após uma perna de impulsão e continuar a subida. Ah, isso vai acontecer? A gente não sabe. A gente não tem como prever. A gente cria expectativa. Se o mercado não fizer isso, a gente vai reagir ao que ele estiver fazendo, tá? Ele desce, deixa um fair value gap. As zonas aqui embaixo estavam marcadas. Por quê? A gente tinha a perca de um fundo e depois, logo em seguida, ele ganha um topo. Isso caracteriza para nós o quê? Um choque. Fundo, topo, rompeu, subiu. Eu tenho um choque, uma troca de característica. É esse movimento que está desenhado aqui no gráfico. Ó.
tá? Desenhou esse movimento. Qual é a expectativa que a gente cria? Que ele vá buscar essa zona de 50% do movimento e a partir daqui ele vai tentar subir. Expectativa, tá? Para que isso se confirme, ele precisa romper a máxima de novo. Fazer mais um boss e mais uma correção. Aí confirma a reversão. Se ele não faz isso, não tem como a gente saber. A gente só tem uma troca de característica, tá? O mercado faz a troca de característica. A gente tem zonas aqui para baixo. Os 5 minutos não dá para ver. No 2 minutos, a gente também não consegue ver direito. No 1 minuto já fica mais visível. Aqui no 1 minuto, o que a gente tinha? A gente tinha a troca de característica, tá? Marcando a troca de característica e a zona de demanda. Aonde que está a zona de demanda? Está aqui, ó, tá? Nessa zona aqui. Isso é a nossa zona de demanda. A gente tinha fundos aqui perto dessa zona, aqui é ponto de liquidez. Todo fundo é ponto de liquidez. E nós tínhamos mais esse carinha aqui, que era um fundo de liquidez também, ó. Mais esse maluco aqui. Então, minha ordem de entrada, ela pode estar onde? Ela pode estar abaixo do ponto de liquidez. Ela pode estar aqui, com stop no fundo, tá? Ou ela pode estar em 50% do movimento. Que no caso, não teria sido pego, tá? Abaixo da liquidez aqui, pega tranquilo. E o gráfico vai lá e paga lá, já, bem dizer, os 350 pontos. Tá? Essa entrada, por que 350 pontos? Lembrando que é só um choque, não é uma confirmação de reversão. Para ele confirmar essa reversão, ele precisa fazer mais um boss. Tá? Se ele não faz isso, a gente não tem. Então, a gente leva até onde a ordem? Até 50% ou pagar os 350, certo? E aí, depois disso, galera, o que acontece? O mercado segue para a direção da tendência. Tendência. A tendência, desde cedo, todo mundo sabe que ela é baixista, tá? O mercado vem no time frame maior, quebrando fundos. Então, a direção é para baixo. A gente não pode querer ir contra, tá? Tudo que for para cima é menor, tudo que for para baixo é maior. O mercado vai lá e consome aquele novo topo, lá onde o Wander vendeu, ele consumiu um novo topo e veio a romper o fundo. Tá, galera? Então, seguimos numa tendência de baixa. O que acontece agora? O mercado está quebrando estruturas para baixo. Então, aqui a gente tem mais um boss, tá? Nessa região aqui, ó. Tem-se mais um boss. O que acontece agora? A gente apaga isso aqui, tá? Isso aqui também, certo? Isso aqui corrigiu 50%, certo? Então, a gente tem um topo, um fundo e um novo topo, e agora ele vai fazer um novo fundo, descendentes, tá? A partir de agora, quando ele fizer o fundo, como que eu vou identificar o fundo? A partir do momento que tiver dois candles ou mais rompendo máximas. Então, eu preciso de um candle comprador e eu preciso de outro candle comprador. Ele vai marcar um fundinho, tá? Possivelmente, no primeiro movimento, ele não vai corrigir 50%. Possivelmente, ele pode fazer isso aqui, fazer isso para depois subir, tá? Mas, isso passa para cá, certo? Que é um novo topo. Quando ele fizer o fundo, vai puxar prêmio desconto. Puxando a prêmio desconto, vai aguardar o preço retornar
as zonas de 50% e 38%, tá? Buscando sempre um ponto de interesse. O que é o ponto de interesse? A gente vai marcar. Então, aqui o que ele fez? Ele travou nesse fair value gap de 5 minutos aqui, conforme eu tinha comentado que ele poderia travar e descer, tá? Ele travou aqui nesta região. Tá deixando outro fair value gap aqui. Ele pode continuar a queda. Fazendo o quê? Ele volta no fair value gap, segura e desce. Pode? Ou não pode, tá? A gente não sabe. Então, a princípio, são os pontos que a gente tem. Esse order block aqui pode segurar o preço? Ele não é um order block sadio, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele não mitigou nada. Quando que eu identifico um order block bom, um order block sadio? Quando houver uma liquidação, tá? Quando ele liquida um topo, ou seja, ele faz um movimento assim e depois rompe, aí eu tenho um order block mais confiável. Quando não tem um order block confiável assim, a gente fica de olho no imbalance. O imbalance que está abaixo dele, tá? Se eu não consigo ver nos 5 minutos, vou para um 15. Ó, drop, base, drop. Então, pensa aqui, suipou e desceu. Tá vendo o movimento? Ele mostra a intenção, rompimento. Aí, lá no 15 minutos agora, eu tenho um order block bonito, que pode segurar o preço. Eu tenho um fair value gap abaixo dele. E essa base pode servir para quê? Uma indução, tá? Então, essa basezinha aqui pode servir como uma indução para quando o preço chegar nessa região. E nos 5 minutos, tá? O imbalance é o mesmo, tá? Certo? Deixa marcado de laranja. Então, aqui a gente tem uma zona para ficar atento, tá? Se caso ele vir aqui nessa região e travar, lembra que o stop tem que ficar lá acima. Se tu quer pegar pelo 15 minutos, porque tem um order block bonito nessa região, aí tu vai esperar ele bater no order block, ele já está muito próximo do topo. Se ele bater no order block, aí tu, em 1 minuto tu vai aguardar ele fazer um choque, uma quebra de estrutura para fazer uma confirmação. Por que eu preciso confirmar aqui? Porque aqui eu estou muito perto do topo. Então ele pode surfar o topo, tá? Lembra que os topos são liquidez. Então, não tente operar muito perto do topo ou do fundo. Beleza, galera? Princípio, por hoje é isso, eu acho. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não está conseguindo pegar as operações com a gente durante o dia? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Eu vou me despedindo de vocês por hoje. Beleza, Márcio? Valeu, cara. Valeu, Márcio. Valeu, pessoal. Até amanhã. Tamo junto. Fique com Deus. Então tá, galera. Até amanhã de manhã. Fiquem com Deus aí. Tomem cuidado à tarde aí que o mercado tá danadinho. Valeu, abraço. Fui!